Oi pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos à nossa aula prática sobre nematóides. Eu sou Clevson Martins, monitor da disciplina de parasitologia, e caso vocês não tenham assistido às aulas práticas sobre os nematóides de infecção oral, por favor, corram lá e depois vocês voltem aqui para a gente dar continuidade à nossa aula prática. Bom, hoje nós vamos comentar sobre os ancilostomídeos e sobre a espécie Strongyloides stercoralis. Mas antes disso, eu quero conversar com vocês sobre alguns aspectos gerais, né, desse grupo. Em relação à diversidade, né, estima-se que existem 500 mil espécies de nematóides, muitos de vida livre, mas uma boa quantidade também são animais parasitos, né? E desses parasitos, 80 mil parasitam animais vertebrados. E desses, 50 já foram registrados parasitando seres humanos. Tá? E aqui essa imagem é bem interessante, né, porque traz exatamente esses parasitos, esses nematóides parasitos do homem. Né? Aqui a gente tem um Ascaris lumbricoides, bem pequenininho, um Strongyloides stercoralis, e aqui a gente tem uma espécie enorme, né, que chega aí a 1 metro, que é a espécie Dracunculus medinensis, né, que é essa espécie mais comprida. Em relação à morfologia, esses animais eles têm um dimorfismo bastante evidente, né? Então aqui a gente tem uma fêmea e um macho, né? E eu sei que essa espécie não tem uma infecção percutânea, mas eu trouxe exatamente porque esse dimorfismo é bem claro, né? Que a gente tem claramente um macho, né? As fêmeas são maiores, e o corpo desses animais o corpo é alongado, fusiforme, e diferente de outros animais, de outras classes, como os cestódeos, o corpo desses nematóides ele não é segmentado. Tá? Bom, uma característica que é bastante importante, né, que está intrinsecamente relacionado com o sucesso evolutivo desses animais, é a cutícula. Né? Essa cutícula ela é acelular, é bastante elástica, né? E ela tem como função proteger esses organismos contra as ações extremas, né, do meio. Então, como que o nematóide consegue passar ali pelo suco gástrico, né, sem morrer? Né? A cutícula tem um papel fundamental nisso. Tá? E, além disso, está relacionado também com a locomoção, né, porque essa cutícula ela serve como apoio, né, para a musculatura. Tá? A cutícula ela é pouco permeável, mas é a partir dela que ocorre a troca gasosa desses animais. Tá? É bastante comum no ciclo de vida a gente identificar os estágios de ovo, 4 estágios larvais e os animais adultos. Tá? As larvas elas são imaturas, né, sexualmente, não possuem gônadas e também não possuem órgãos copulatórios. Tá? E à medida que esse animal vai crescendo, uma nova cutícula vai sendo formada, né, e a anterior vai se desprendendo. Tá? E assim o animal vai aumentando, né, o seu tamanho à medida que ele vai se desenvolvendo. Bom, um conceito que é bastante frequente na parasitologia, né, dentro dos nematóides, é o conceito de larvas L1, larvas L3, né, larva rabiditoide, larva filarioide. E o que é isso? Né? O que exatamente significa isso? A gente aprende que larva L1 são as rabiditoides, a L3 é filarioide, mas o que significa? Né? Vamos tentar sedimentar isso. Bom, esses termos, tanto rabiditoide quanto filarioide, se referem ao formato do esôfago, né, dessas larvas. Então, nas larvas rabiditoides, a gente vai ter um esôfago que vai sofrer uma constrição. Né? E esse esôfago ele sofre essa constrição e em seguida a gente tem, né, um bulbo. Tá? Já nas larvas filarioides, a gente tem um esôfago que é muito mais longo, muito mais comprido, e o esôfago é cilíndrico. Tá? Então, essas são as principais diferenças, né, e a ideia do conceito. Tá? Tanto rabiditoide quanto filarioide se refere ao esôfago desses animais. Enquanto que na rabiditoide a gente tem essa constrição e um bulbo, nas filarioides a gente não vai ter a presença desse bulbo e o esôfago vai ser bem mais comprido, né, bem mais cilíndrico também. Bom, agora entrando especificamente nesses grupos que a gente vai conversar, vamos falar primeiro sobre os ancilostomídeos. Tá? Bom, os ancilostomídeos, eles pertencem à família Ancylostomide. A gente vai falar sobre 2 gêneros, né? O gênero Necator e o gênero Ancylostoma. E a gente vai conversar sobre essas 2 espécies, né, de ancilostomídeos intestinais, que é o Necator americanus e o Ancylostoma duodenale.
Bom, os ancilostomídeos, eles são geomintos, ou seja, né, obrigatoriamente eles precisam passar por uma parte do seu ciclo no meio externo, no meio ambiente, tá? A infecção promovida, né, pelas larvas desses indivíduos é uma infecção percutânea, e esses indivíduos realizam ciclo pulmonar. Então a gente tem aí a associação, né, do ciclo pulmonar com a condição da síndrome de Laffer, né, que pode ser desencadeada por conta da migração das larvas, né, ali pelo pulmão. Bom, falando da morfologia do verme adulto, né, a gente tem que saber identificar quem que é o macho, quem que é a fêmea, tá bom? Os machos, eles são bem característicos, né, porque eles possuem essa estrutura, parece uma barbatana, né, de sereia, que é a bolsa copuladora, tá? A bolsa copuladora. Enquanto isso, as fêmeas, elas têm essa extremidade mais posterior bem afilada, tá? Então essa é a principal diferença entre uma fêmea e um macho de ancilostomídeo. Aqui na ilustração a gente também tem bem evidenciado, né? Aqui um macho e uma fêmea com a sua extremidade mais afilada. E aqui nessa imagem de microscopia a gente consegue ver bem essa bolsa copuladora, tá? E esse aspecto, né, essa bolsa copuladora, pode ser utilizado no diagnóstico diferencial, né? Como que eu diferencio um Ancylostoma duodenale de um Necator americano? Eu posso fazer essa diferenciação a partir dessa bolsa copuladora, tá? Só que é menos comum. A mais comum é uma forma que a gente vai conversar daqui a pouco, tá? E existem, de fato, algumas características, né, que são bem evidenciadas. O Ancylostoma duodenale, por exemplo, possui essa bolsa copuladora bem mais alargada do que o Necator americano. Bom, esses animais, eles ficam aderidos à mucosa do intestino delgado, né, dos hospedeiros, ou com auxílio dos dentes, ou com auxílio de lâminas, né, ou placas. E aí vai variar conforme a espécie, e daqui a pouco a gente chega lá também. Bom, os ovos desses indivíduos, ele tem uma morfologia bastante peculiar, né, que claramente se diferencia em relação às demais nematóides, que a gente já trabalhou, né, os anteriores. Por exemplo, o Ascaris lumbricoides, a gente tem um ovo que tem 3 membranas, né, membranas mamilonadas. No Trichuris trichiura a gente tem um ovo com 2 opérculos, né? Aqui não, aqui a gente tem um ovo com uma membrana bastante fina, uma casca fina e alina, então a gente consegue ver direitinho o que está aqui dentro, né? Um formato elipsoide, né? Um formato ovoide, tá? E dentro dele a gente consegue ver essa massa, né? Ou então esses blastômeros, logo no início, né? Das clivagens, né? Da segmentação, tá bom? E aqui a gente já consegue ver um ovo com uma larvazinha dentro, né? Ele tá só no ponto aqui de eclodir, né? Bem bonito. E esses ovos, eles são detectados ali nas fezes do indivíduo 5 a 6 semanas após a infecção, tá? Bom, e como que funciona, né? Como é o ciclo, né, desses indivíduos? O ciclo dos ancilostomídeos intestinais é um ciclo monoxeno, tá? Em que a larva filariode ela consegue penetrar ou a pele, ou os pés, ou a mão, ou as nádegas, né, do indivíduo que tiver em contato ali com o solo, tá? E ali eles penetram a pele do indivíduo e chegam à circulação, seja a circulação sanguínea ou a circulação linfática. E aí eles vão alcançar os pulmões. Nos pulmões, essas larvas elas vão sofrer uma muda de L3 para L4, tá bom? E aí vão romper os alvéolos, vão ascender pelos bronquíolos, os brônquios, vão chegar até a traqueia e vão ascender até a laringe. Lá elas vão poder ser ou expectoradas ou deglutidas. Quando são deglutidas, elas chegam ao trato gastrointestinal, né? E esses indivíduos eles vão ficar ali no intestino delgado, tá bom? E aí, cerca de 15 dias após a infecção, essa larva L4 vai dar origem então a um verme adulto jovem, né? Que posteriormente vai ser sexualmente produtivo, tá bom? E vai liberar então esses ovos aí junto com as fezes do indivíduo, tá? E aí, qual um grande problema, né, dos ancilostomídeos? Bom, vocês já devem saber, né, que os ancilostomídeos, né, causam uma doença que é popularmente conhecida como amarelão, né, que foi descrito ali na literatura, né, do Jeca Tatu. E uma das características é exatamente a anemia, né, porque esses parasitos eles conseguem espoliar o sangue desse hospedeiro. Então eles conseguem tirar uma quantidade de sangue que pode levar o indivíduo a uma anemia ferropriva, né, dependendo da
quantidade de vermes adultos que tem ali, tá? Então é uma característica para estar atento. Bom, um outro ciclo que a gente também precisa comentar, porque também são ancilostomídeos, é quando se trata da lava migrans cutânea, tá bom? Na lava migrans cutânea, os humanos eles são hospedeiros acidentais, tá? A lava migrans cutânea ela é causada tanto por Ancylostoma brasiliensis quanto por Ancylostoma canino, né, que são naturalmente parasitos de cães e de gatos, né? Ancylostoma canino apenas de cães. E aí, acidentalmente, né, eles podem penetrar a pele, né, de uma pessoa, né, de um desavisado, né, que acabou botando a mão ali onde não devia. E aí, essa lava ela vai ficar migrando ali pelo tecido subcutâneo. E ali vai permanecer por alguns dias ou semanas até que vai começar a degenerar. Né? Não conseguem chegar até a circulação, não fazem ciclo pulmonar. Tá? Então, é realmente um processo acidental. Né? Fica ali por um pouco período, causa ali alguma coceira, alguns incômodos, né? Mas poucos dias depois ela acaba degenerando, morrendo, tá bom? Bom, e aí como é que faz, né, o diagnóstico diferencial dessas espécies? Tanto do Ancylostoma duodenale com o Necator americano, como também os outros dois, né, Ancylostoma brasiliensis e o Ancylostoma canino. Bom, e aí tem algumas características que são bem marcantes e que vão facilitar bastante a vida de vocês na hora de identificar. O Ancylostoma duodenale, ele tem 2 pares de dentes, tá? Então isso é bastante claro. Aqui nessa imagem a gente consegue ver também com bastante clareza. 2 dentinhos de um lado, 2 dentinhos do outro, tá bom? O Necator americanus, ele vai possuir uma placa, né, uma placa em cada lado, né, um par de placas ou lâminas, né, que é cortante e que também vai ser utilizado para se aderir à mucosa intestinal, tá bom? Então, aqui também a gente consegue ver, um pouco menos claro, né, mas dá para perceber essas placas, esse par de placas. Então, para diferenciar um Ancylostoma duodenale de um Necator americano, basta lembrar, o Ancylostoma duodenale tem dentes, 2 pares de dentes. Já o Necator americanus tem placas, né, ou lâminas, que é um par de lâminas, tá bom? Já para diferenciar Ancylostoma canino de Ancylostoma brasiliensis, a gente vai ter também a relação aí desse aparelho bucal, né, do nematóide. No Ancylostoma canino, nós vamos ter 3 pares de dentes, né? E essa imagem é bem bonita, né, porque dá para ver claramente esses 3 dentinhos de cada lado. Já no Ancylostoma brasiliensis, a gente vai ter apenas um par de dentes, tá? Um dentinho de cada lado. E aqui a imagem, apesar de não ser tão clara, também dá para perceber que a gente consegue ver, né, um dentinho aqui de cada lado, tá bom? Então, fazendo um apanhado geral, né, das principais formas de identificar essas 4 espécies, a gente tem no Ancylostoma duodenale, no Ancylostoma brasiliensis e no Ancylostoma canino, a presença de dentes. No Necator americanus, a gente tem essas placas. No Ancylostoma duodenale, a gente vai ter 2 pares de dentes. No Ancylostoma brasiliensis, a gente vai ter um par de dentes. E no Ancylostoma canino, nós vamos ter 3 pares de dentes. Tá? E no Necator, a gente vai ter um par de placas. Bom, e o diagnóstico ele pode ser feito, né, a partir do exame parasitológico de fezes, em que vai se buscar os ovos desse parasito. E aí a gente pode fazer tanto o método direto, quanto os métodos de sedimentação espontânea, os métodos de centrífugo flutuação, ou o método de Kato-Kates, né, que é mais comumente utilizado para a esquistossomose. Tá? No método de sedimentação, como é o que está sendo mostrado aqui, a gente vai colocar nessa amostra dessas fezes, né, do indivíduo infectado em um meio que é bem menos denso. E por ser menos denso, esses ovos vão acabar sedimentando. E depois esse sedimento vai ser coletado para ser identificado, né, visualizado em microscopia. Tá? Falando agora dos Strongyloides stercoralis, né, que é a nosso segundo grupo, né, de hoje. Bom, os Strongyloides pertencem a essa família, Strongyloididae, né, ao gênero Strongyloides, e a espécie que a gente vai comentar é os Strongyloides stercoralis. Assim como os ancilostomídeos também são geomintos, também fazem uma infecção percutânea e também realizam ciclo pulmonar. Tá?
Então, até aqui, tudo igual. Bom, começando a falar do ovo, né, na morfologia, por que a gente vai começar falando do ovo? Porque os ovos de estrongiloides estercurales, eles são raramente vistos nas fezes, né? Isso por quê? Porque rapidamente eles eclodem. Então, quando as fêmeas colocam esses ovos, em pouquíssimo tempo esses ovos eclodem, né, dando origem aí a uma larva rabiditóide, que a gente já consegue ver aqui dentro desse ovo, né? Que por sua vez vai sofrer as mudas formando as outras larvas, né? E aí, geralmente, a gente só consegue ver larva de estrongiloides em indivíduos com diarreia crônica, né, com diarreia assim, bastante grave, crônica, né, aí a gente consegue identificar. Mas, no geral, a gente só vê nas fezes as larvas, né, desse indivíduo, tá bom? E esses ovos, exatamente por isso, as larvas eclodem no próprio trato digestivo do ser humano, tá? E por conta disso, né, por conta das larvas serem liberadas ali dentro do próprio organismo humano, ocorrem muitos casos de autoinfecção, né? E se o indivíduo for imunocomprometido, pode haver um caso de hiperinfecção, né? Como o indivíduo não tem ali um sistema imune fortalecido, ele vai sempre sendo infectado contínuas vezes, tá? Ao modo que o indivíduo pode ficar infectado por aquele mesmo grupo, né, de parasitas que o infectou pela primeira vez, a mesma linhagem, digamos assim, durante anos, tá? Falando agora um pouco sobre a morfologia da larva e também dos adultos, a gente tem aqui, né, um casal, né, de estrongiloides adultos, tanto a fêmea quanto o macho, né, de vida livre, tá? E aqui a gente tem uma fêmea parasita, né? Apenas as fêmeas elas são encontradas parasitando o trato digestivo humano. Apenas as fêmeas, tá? E essas fêmeas elas são partenogenéticas. Então elas conseguem dar origem a esses ovos sem a necessidade de um macho ali dentro do organismo humano, tá bom? Aqui a gente tem uma larva rabiditóide e uma larva filarioide. E aqui um ovo larvado. Bom, falando um pouco agora de algumas características bem importantes das larvas, né? Principalmente das larvas, né, do estrongiloides, ambas aqui as larvas do estrongiloides. Duas características que eu considero bastante importantes, né, até para a continuidade dessa aula. Na larva rabiditóide, a gente consegue identificar uma estruturazinha que é chamada de primórdio genital. É bem complicado de ver às vezes, mas aqui está bem claro, né? Primórdio genital. E aqui na larva filarioide, aqui na larva filarioide a gente consegue ver o esôfago, né, dessa larva. E olhe como ela é bastante grande, né? Ocupa uma quantidade bem ampla, né, do corpo do indivíduo. E a pontinha, né, a extremidade posterior da larva filarioide, ela é bifurcada. Então, são algumas características que podem ser utilizadas na diferenciação em relação aos ancilostomídeos, tá? Mas a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Bom, falando agora dos adultos, né, só para trazer uma imagem para vocês, uma imagem real. Aqui a gente tem uma fêmea partenogenética. Olha a diferença em relação a uma fêmea de vida livre, né, que é bem menor. A fêmea partenogenética é muito grande, né? Bem maior. E aqui a gente tem um macho de vida livre também. Bom, o ciclo biológico dos estrongiloides estercurales ele é muito semelhante ao ciclo dos ancilostomídeos, tá bom? Então é um ciclo monoxeno em que a larva L13 ela vai penetrar a pele do indivíduo, vai conseguir chegar até a circulação, chega até o pulmão, passa lá por mudas, né? Consegue subir através da árvore brônquica, chega ao trato gastrointestinal, né, se deglutido, e ali as fêmeas, quando chegam na maturidade, né, sexual, elas passam a liberar muitos ovos. E esses ovos vão sendo eclodidos, né, vão eclodindo, liberando as larvas rabiditóides, que rapidamente vão passando por mudas, formando as larvas filarioides, né, que já são as larvas infectantes. E aí a gente pode ter essa condição de uma autoinfecção, em que a larva filarioide ela vai infectar esse mesmo indivíduo, sem mesmo precisar sair, né, aqui no meio externo, tá bom? Então a gente pode ter tanto uma autoinfecção interna, né, que geralmente na mucosa, e também uma autoinfecção externa, né, que pode acontecer. Uma outra possibilidade é que as larvas sejam liberadas, né, uma larva rabiditóide é liberada, e lá no meio ambiente
ela vai dar origem à lava filarioide. E essa lava filarioide, ela consegue infectar de novo esse indivíduo, tá bom? Ou seja, essa lava ela não chega até a fase adulta. Esse é o ciclo chamado ciclo direto. E uma outra possibilidade é o ciclo indireto, em que a lava rabiditoide é liberada, ela vai sofrendo as mudas, produzindo então a lava filarioide, depois chega até os estágios, né, os vermes adultos, tanto os machos como fêmeas, né, de vida livre, e após a cópula, a fêmea libera uma quantidade bem grande de ovos. E aí os ovos eclodem no meio ambiente, formando a lava rabiditoide, em seguida a lava filarioide, e aí essa lava filarioide infecta, né, o indivíduo. E aqui a gente tem um ciclo indireto, tá bom? E aí as infecções de maior intensidade, né, produzem eventualmente tanto disenteria crônica, né, causando aí a má absorção e consequentemente perda de peso, né, desse indivíduo. E aí se o indivíduo for um indivíduo imunodeficiente, né, a gente vai ter autoinfecção, 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 tá? E aí fica um ciclo, né, que é bastante perigoso para a saúde do indivíduo. Bom, aqui tem 3 características, né, em relação à infecção que vocês precisam lembrar. As formas, né, de infecção. Então pode acontecer tanto uma autoinfecção como uma infecção direta, né, quando a lava rabiditoide é liberada no meio ambiente, produz ali a lava filarioide, e a lava filarioide já infecta o indivíduo novamente, como a indireta, né, que aqui é a formação dos indivíduos adultos, né, que vão liberar os ovos e, enfim, que posteriormente vai formar então a lava filarioide que vai infectar novamente o indivíduo. Bom, e como diferenciar uma lava de uma celostomídeo de uma lava de Strongyloides estercoralis, né? Como que a gente faz isso? Bom, existem 2 características bastante importantes que vocês precisam estar atentos. Tanto o comprimento do vestíbulo bucal e também a nitidez do primórdio genital que eu havia mostrado para vocês na estante. Nos ancilostomídeos, o vestíbulo bucal ele é longo, né? Então ele é bem comprido, dá para ver aqui se vocês ampliarem a imagem, né? Se possível. Já nos Strongyloides estercoralis, o vestíbulo bucal ele é bem curtinho, tá? Dá para perceber com maior clareza, né? Que é bem curtinho. E uma outra característica que dá para ser utilizada, né, para diferenciar é exatamente a nitidez do primórdio genital. Ambos têm primórdio genital, né? Ambas as lavas rabiditoides, né, que é o que a gente está usando como exemplo, têm primórdio genital. Mas somente nos Strongyloides estercoralis esse primórdio é nítido, é visível, né? E a gente consegue identificar aqui, tá? Aqui bem próximo já na região posterior do corpo do indivíduo, tá? E aqui nessa imagem a gente tem de novo essas mesmas características, né? Só que utilizando os nematóides de verdade, né? Tanto o vestíbulo bucal longo, aqui de um ancilostomídeo, quanto o vestíbulo bucal bem mais curto, de um Strongyloides, e aqui com a nitidez um pouco inferior, né, o primórdio genital. Né? É bem difícil de identificar, mas com esforcinho, treinando a visão, dá certo. Tá? Como eu sei que é bem difícil, né, identificar esse primórdio genital, eu trouxe essa imagem que fica bem claro. Aqui a gente tem o primórdio genital, né? Olha como é interessante, bem claramente aqui nessa lava rabiditoide. Tá? Aqui a gente tem, né, as lavas rabiditoides. Aqui a gente tem o vestíbulo bucal em evidência, bem curtinho, se comparado ao vestíbulo bucal desse ancilostomídeo, que é bem mais longo, como dá para ver aqui com muita clareza. Tá bom? Então tentem treinar e testar as visões de vocês em relação a isso, porque é bastante importante, né? É uma forma bem interessante também de fazer essa identificação, essa diferença entre um ancilostomídeo e de um Strongyloides. E aí, como que é feito o diagnóstico, né, para os Strongyloides estercoralis? Bom, a gente faz também um exame parasitológico de fezes, mas diferente dos ancilostomídeos, em que a gente buscava os ovos, aqui a gente vai buscar as lavas, né, porque são elas que são liberadas ali nas fezes, né, por conta da rápida eclosão dos ovos. E aí a gente tem os métodos de Baerman-Moraes e o método de Hillguy, né, que é um método, uma variação, né, digamos assim, do método de Baerman-Moraes, tá? E se baseia em que esse método? Bom, se baseia tanto no hidrotropismo quanto no termotropismo das larvas. Tá? Então, o que acontece? Você coloca, né, uma amostra de fezes aqui, tá? E aqui embaixo você coloca uma água aquecida a 45 graus. E aí a larva, por conta desse termotropismo, ela vai migrar para essa água aquecida.
E aí depois você pode pegar ali no sedimento, né, faz uma pipeta no sedimento e leva, né, aquela amostra para fazer essa identificação dessas larvas, tá bom? Então, isso vocês têm que lembrar, né, que são uma das características mais importantes quando a gente fala de estrongiloides, né, que é o tipo de método utilizado, tá bom? Bom, gente, então foi isso, né? Eu espero que tenha sido proveitoso. Essas são as minhas referências. Um grande abraço para vocês e boa sorte. Tchau.